Nesse vídeo eu vou falar se é possível vender um imóvel que está alugado. Primeiramente, vamos entender quem é o locador e quem é o locatário. O locador é o proprietário ou o possuidor de um imóvel que o coloca para locação. E o locatário é quem loca o imóvel para residir ou para outros fins, certo? Entendido isso, é importante ter em mente que sim, a lei de locações autoriza a venda do imóvel no curso da relação locatícia. Isso está no artigo 8º, certo? Aí vem aquela pergunta, mas o locador tem que cumprir um prazo mínimo de contrato para depois colocar o imóvel à venda? Não, a lei não estabelece nenhum prazo mínimo. Inclusive, o imóvel pode ser locado já estando ofertado à venda. Mas é muito importante que o locador seja claro e avise o locatário que o imóvel também está à venda. Pois aí, nesse caso, o locatário poderá decidir se loca ou não aquele imóvel, mesmo sabendo que ele poderá ser vendido a qualquer momento. A omissão dessa informação pode fazer com que o locador tenha que pagar indenização ao locatário. Outra coisa que é muito importante saber: se existir no contrato uma cláusula de vigência, quem adquirir esse imóvel vai ter que cumprir o contrato de locação até o fim. O que é a cláusula de vigência? É uma disposição que tem que constar no contrato de locação, estabelecendo que se aquele imóvel for vendido, o adquirente vai ter que cumprir o prazo do contrato. Só que, para essa cláusula de vigência ter efetividade, o contrato de locação vai ter que estar averbado na matrícula do imóvel. O que é a matrícula do imóvel? A matrícula do imóvel é o documento do imóvel. Nesse documento tem tudo o que aconteceu com esse imóvel no seu período de existência. Tamanho, se houve modificação, confrontações, quem comprou, quem vendeu, se tem dívida, se não tem, enfim, tudo vai estar descrito nessa matrícula do imóvel. Portanto, se existir a averbação de que existe um contrato de locação com cláusula de vigência, quem tem interesse em adquirir esse imóvel vai ter condições de pegar essa matrícula, porque ela é pública, e saber que se ele adquirir aquele imóvel, ele vai ter que cumprir o contrato de locação. Se esse contrato de locação não estiver averbado na matrícula do imóvel, aí quem adquire não será obrigado a cumprir o contrato de locação, porque ele não teve condições de saber da existência da cláusula de vigência. Ah, mas o locador deveria ter avisado. O correto seria, mas se ele não avisou, o adquirente comprou o imóvel sem saber dessa condição, ele não vai ser obrigado a ter que cumprir ali o prazo do contrato. Claro que isso não exime o locador de eventual responsabilização de indenizar o inquilino, porque ele claramente, nesse caso, agiu de má fé. Portanto, se é importante para você manter esse contrato de locação até o final da vigência, é importante incluir uma cláusula de vigência no contrato e averbá-lo na matrícula do imóvel. Só que essa é uma providência onerosa e muitas pessoas deixam de fazer. Portanto, fique ciente, se não existir cláusula de vigência e o contrato não estiver averbado na matrícula do imóvel, você poderá ter que sair do imóvel por ocasião da venda dele no curso da locação. Direito de preferência. Isso é muito importante. Se o locador colocar o imóvel à venda, ele precisa, antes de tudo, dar o direito de preferência para o inquilino. Esse direito de preferência tem que ser dado por escrito e o locador deverá informar o valor que ele quer pelo imóvel e a forma de pagamento que ele aceita. O inquilino terá o prazo de 30 dias para se manifestar e, se ele não se manifestar, o locador poderá vender o imóvel para terceiros. Mas aí, atenção, o locador, ao vender o imóvel para terceiros, terá que observar o valor pelo qual ele ofertou o imóvel ao inquilino e as condições de pagamento que ele possibilitou na notificação. Se ele vender por valor menor e em condições diferentes, o inquilino poderá se insurgir e exigir que o imóvel seja vendido para si, mediante o depósito judicial do valor do imóvel e das custas de transferência, ou que requerer indenização por perdas e danos. Mas para isso, o contrato tem que estar averbado na matrícula do imóvel pelo menos 30 dias antes da venda para terceiros.
Então, mais uma vez, o que a gente observa aqui, que o contrato tem que estar averbado na matrícula do imóvel para o inquilino poder reclamar a venda para terceiros. Ah, mas então se o contrato não está averbado na matrícula do imóvel, eu posso vender o imóvel que eu loquei sem dar o direito de preferência para o inquilino? Absolutamente não. A lei exige que você dê o direito de preferência para o inquilino. E se você não der, o juiz pode entender que você deve responder por perdas e danos, ainda que o contrato não esteja averbado na matrícula do imóvel. Portanto, o seguro morreu de velho. Se você locou um imóvel e vai vender, dê o regular direito de preferência para o inquilino. E uma vez vendido, quanto tempo o locatário tem para sair do imóvel? 90 dias, não é 30, é 90. O adquirente pode pedir para o inquilino sair do imóvel no prazo de 90 dias. A contar de quando? A contar do registro do imóvel no nome do novo proprietário, certo? Então não são 30 dias, são 90. Muitas vezes as partes confundem isso e querem que o inquilino saia em 30 dias. Só que existe uma questão aqui. Se e somente se o contrato estiver vigorando por prazo indeterminado, ou seja, o prazo estipulado em contrato já passou, o locador poderá pedir o imóvel para o inquilino no prazo de 30 dias. Isso mesmo, não precisa o adquirente solicitar depois da transação. O locador originário já pode pedir para o inquilino sair do imóvel no prazo de 30 dias, se o contrato já estiver por prazo indeterminado, ou seja, por exemplo, o contrato era de 30 meses e já passou os 30 meses, ou seja, já está por prazo indeterminado. Aí o locador pode pedir para o inquilino sair no prazo de 30 dias antes de vender, para que o adquirente não precise esperar 90 dias. Só que isso só é possível para locações com prazo de 30 meses ou mais. Nas locações com prazo inferior a 30 meses, o locador somente poderá fazer isso se o inquilino já estiver no imóvel pelo prazo mínimo ininterrupto de 5 anos. Do contrário, ele não pode pedir para o inquilino sair do imóvel por esse motivo. Aí, nesse caso, o adquirente vai ter que solicitar que o inquilino saia e o prazo vai ser de 90 dias. Caso o novo proprietário não solicite que o inquilino saia do imóvel no prazo de 90 dias a contar do registro do imóvel para o seu nome, presume-se que ele quis dar seguimento ao contrato de locação e aí ele vai ter que cumprir ali tudo que foi determinado, inclusive os prazos. E o locatário tem que cumprir o contrato de locação se o imóvel for vendido? Sim. Quem compra o imóvel acaba se subrogando dos direitos do locador. Portanto, o inquilino tem que pagar os aluguéis, tem que pagar os encargos e, por ocasião da desocupação, tem que fazer a recomposição do imóvel. E o novo proprietário pode mudar o valor da locação? Via de regra, se o novo proprietário quiser manter o contrato de locação, ele terá que respeitar o que foi determinado lá no pacto. Contudo, na prática, o que os adquirentes fazem? Eles chamam o inquilino e dizem o seguinte: olha, para manter a relação locatícia, eu quero aumentar o valor do imóvel para tanto, o valor da locação para tanto. O inquilino poderá aceitar ou não. Se o inquilino não aceitar, o novo proprietário certamente vai notificá-lo para desocupar o imóvel. Agora, se o inquilino aceitar, o recomendado é fazer um novo contrato de locação, estabelecendo as regras específicas. Vocês viram que é importante saber todas essas regras relacionadas à venda de um imóvel alugado? Pois é, tudo isso e muito mais eu falo lá na nossa plataforma colaborativa Legalmente Protegido. Por apenas R$ 9,90 você fica informado de todos os seus direitos e de como você deve agir em várias situações da vida cotidiana. É um bate-papo, um assessoramento muito simples que qualquer um pode entender. E o preço é menor que uma coxinha lá na rodoviária. E você pode ter muito proveito e lucro de se manter informado. Lembre-se, conhecimento jurídico é investimento. E ainda se tratando de locação de imóveis, vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre benfeitorias feitas em imóveis locados. Assistam lá.